Olá, seja bem-vindo a mais um encontro de educação especial na perspectiva da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje, dando início e chegando ao fim ao nosso terceiro dia da nossa temática sobre estimulação cognitiva, falando sobre memória. Bom, trouxe hoje algumas técnicas de memória, de memorização, para o professor trabalhar ali com o seu estudante na sala de recurso, ou trabalhar em casa com seu filho ou filha, se você é pai ou mãe que nos acompanha aqui. Algumas técnicas de visualizar, associar, musicalizar, o método de Losse, transformar listas em frases. São apenas algumas estratégias, não é, que muitas vezes nós já utilizamos, apenas não demos os nomes, mas já utilizamos com nossos estudantes, até em casa mesmo, mas que pode ser trabalhado ali como sugestões de memorização para os nossos estudantes na sala de recurso, certo? Tu pode passar? Bom, aqui temos o jogo da memória, técnica tão utilizada, não é? Todo mundo já colocou seu filho, sua filha, seu estudante para jogar o jogo da memória. O que é melhor para estimular essa memória, para você perceber se esse estudante ele está memorizando, ele está conseguindo evoluir nesse processo. O jogo da memória, que é um jogo divertido, não é? O importante, lembre-se que a gente viu que as informações têm que ser chegadas da melhor maneira possível, levando para esse estudante boas sensações, bons sentimentos. Então, quanto mais pertencente àquele grupo de trabalho, melhor para esse estudante. Então, se eu estou fazendo um jogo da memória com animais, esse estudante gosta de animais, então vamos colocá-lo para fazer esse jogo da memória utilizando animais. Se ele gosta de carros, colocar carros das mesmas cores e aí fazer esse jogo da memória. Sempre com uma disposição, sempre com alegria, sempre levando para ele esse estímulo positivo, para que essa informação chegue no seu cérebro, para que o seu hipocampo guarde essa informação e reserve ela a longo prazo, para que aconteça essa aprendizagem. Então, tente ao máximo possível trazer, não é, esses bons sentimentos para aquela atividade que você está colocando ali. Nós falamos um pouco sobre a percepção tátil em outro momento, então também pode ser utilizado nesse jogo da memória sensações táteis que ele tenha gostado, então pelúcias, pode ser algum tipo de algodão também nessa textura mais agradável ao toque. Então, a gente já junta algumas funções, já junta alguns estímulos, não é? Fazendo com que esse estudante memorize, aprenda e evolua. Pode passar outra. Outra atividade muito interessante é lembrar o dia. Perguntar a ele como foi o dia dele. No caso de você, família, faça com que seu filho relembre, pergunte a ele à noite como foi o dia dele. Faça essas imagens, não é? A gente chama de técnicas de imagens mentais. É quando esse estudante ele vai lembrando e a mãe ou o professor vai auxiliando ele a lembrar. Não é? O que é que você fez durante o dia? De manhã, lembra? Você foi para a escola e fez o quê? Não é? E aí ele vai trazendo essas informações, não é? Essas memórias visuais, essas memórias, imagens mentais que ele tem registrado ali na cabeça dele, e a família ou o professor vai ali estimulando ele trazer essas informações. E principalmente buscar aí você vai perceber, não é? Se ele está trazendo, se ele está guardando as informações no campo da memória a curto prazo, ou se ele já está guardando essas informações na memória a longo prazo. Quando ele deixa de contar alguma coisa e você insiste, mas o que foi que você comeu pela manhã? E ele não lembra de jeito nenhum. Talvez aquele alimento não tenha sido interessante
para ele não tenha gostado, assim, tenha sido insignificante no sentido de não ter dado tanto prazer que ele não conseguiu registrar. Então, é importante essa atividade de relembrar o dia, tanto para a família quanto para o professor. O que você fez ontem? Lembra o que vimos naquela aula? Né? Quando a gente trabalhou trabalhou com aquilo, nós contamos aquela história. E também retomar algumas experiências, não é? O que foi feito? Você gostou? Não é? Essas experiências também devem ser trazidas para o estudante, devem ser solicitadas dele essa memória, recordar essa memória. Bom, temos aqui algumas atividades que também nesse sentido de lembrar, de contar histórias e de fazer com que ele retome essas informações, que ele solicite ao cérebro essas informações. Nós temos aqui algumas atividades. Aqui tem, e aí de jogo de futebol, camisas de time. Também, então pode trabalhar os países ou os jogadores, agora a Copa do Mundo, não é? Tanto o formato da camisa, não é? Como a bandeira do time. Então aqui, nesse caso, a bandeira dos países. Então trabalhar, fazer o estudante recordar das informações que foram passadas para ele, o que é que o Brasil tem, quais são as cores. Então, essa atividade também de trabalhar uma história, trabalhar elementos da história, para fazer com que esse estudante ele guarde. Billy, volta lá no primeiro slide, por favor. E o anterior? Pronto, então tá aqui, ó, a visualização. Então, quando ele visualiza também essa informação, vamos dizer, uma contação de história. Contar uma história para esse estudante, sempre visualizando o desenho daquela história. Sempre tendo a interferência do professor. Acabou aquela página, mostra para ele quais são os animais, quais são os personagens que estão participando, não é? Qual é a cor de cada um, a cor da camisa do time, a cor do animal que aparece naquela história, a cor da menina, chapeuzinho vermelho, que cor é o chapéu dela. Então, acabando a página, retomando a informação. Passa para outra página, retoma a informação. Não espera terminar toda a história, não é? Porque aí é muita informação e talvez ele não tenha tido tempo hábil para fixar essas informações. Então, vai lendo com calma, mostrando aquela atividade. E ali você pode fazer, professor, e aqui de vários materiais, tanto esse que a maioria das salas de recurso, que tem já, não é? Se não tem, solicite do seu gestor, com o uso da verba do PDDE, direcionada à sala de recurso, a aquisição desses materiais, que é aqui a sequência lógica, que pode ser tanto nesse material em madeira, em MDF, como pode ser com papel, e aí confeccionado por você mesmo, simples, não precisa ter muitos recursos visuais, começa com poucos, e aí faz a contação de história, mostra para ele quem são os personagens, onde eles estão, retoma essa informação, passa para a próxima, e aí, terminada a história, pode apresentar aqui as imagens para o estudante fazer essa sequência, então trabalhando assim a memória dele, não é? Quem foi o primeiro, qual foi a primeira parte, o que foi que eles fizeram primeiro, não é? Então, é importante essas atividades. Associar com alguma informação com que ele tenha, não é? Chapeuzinho vermelho porque ela levou morangos. Que cor é o morango? Vermelho, então o chapéu é vermelho. Claro, isso é uma ideia que eu trouxe assim muito rápida, mas fazer associações para que esse estudante ele consiga guardar essa informação mais rápido. Musicalizar, né? Se esse estudante é um estudante que ele gosta, que a música
toca ele de alguma maneira. Então, musicalizar essa informação, não é? Fazer com que ele mesmo crie uma melodia para aquela informação e junto com ele fazer essa interação com a música para que o cérebro entenda como um estímulo bom e guarde essa informação. É o que se faz nos cursinhos com tabelas periódicas, é o mesmo processo com as crianças da sala de recurso. Certo? Aqui a gente tem aqui atividade de percepção tátil, então também pode ser feita essa associação. Quando falamos de percepção tátil, a gente mostrou essa atividade aqui para vocês. Também aqui, ó, é o mesmo material com um estímulo tátil diferente. Então vamos associar a alguma coisa, não é? Parece com aquilo, parece com o chão da minha casa, não é? Então vai fazendo essas associações e aí a memória vai guardando, não é? O cérebro vai guardando essas memórias. O método de Losse é aquele método de repetição, por mais que não é apenas repetir por repetir, não é? Mas sempre, corriqueiramente, está trazendo aquela informação, não é? Para que de tanto seja repetido, ele tenha essa aprendizagem, ele consiga guardar essa informação a longo prazo, certo? E transformar listas em frases. Então, se você tem uma lista de material escolar, então do mesmo jeito que ele pode musicar, não é, essa lista para ele não esquecer, também pode transformar em uma lista em frases. Então, preciso levar para a escola um lápis, preciso junto com o lápis levar uma borracha, formar frases que se conectem, que faça sentido para aquela criança, para que ela mesma futuramente consiga organizar o seu material escolar sem a necessidade de alguém estar direcionando esse estudante. E assim ele vai tendo a autonomia que nós tanto almejamos aos nossos estudantes da sala de recurso multifuncional. Bom, aqui são poucas, sim, mas o que eu gostaria de ter trazido, que você, do professor do AE, tenha percebido, é a importância da gente entender como funciona o processo de memorização, como a memória funciona para guardar as informações. Quando a gente percebe a importância de saber, percebe, entende esse caminho que as informações fazem no nosso cérebro até que sejam guardadas e transformadas em aprendizagem, nós conseguimos passar para os nossos estudantes, para os nossos filhos, atividades mais objetivas, atividades que fazem mais sentido e atividades que proporcionem uma aprendizagem com melhor satisfação e uma aprendizagem mais rápida, não é? Por isso que algumas crianças aprendem melhor do que outras. Como isso foi passado, não é? Por mais que não se tenha tanto recurso, mas como essa informação foi trazida para ele? Foi trazida com calma, com carinho, com alegria. Perceba que não está diretamente relacionada aos recursos, mas está diretamente relacionado, ligado à maneira como ele se sente recebendo aquela informação. É muito importante nós, do atendimento educacional especializado, entendermos esse processo e assim a gente proporcionar aos nossos estudantes atividades bem direcionadas e bem proveitosas para eles. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo em nosso próximo momento. Até lá!